Legal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Bom, primeiro agradecer, né, por a gente bater esse papo. É, Pandemia, né, recém-egresso, acabou de sair da faculdade, cheio de desafio para enfrentar. E a ideia é justamente bater um papo sobre isso aí. Então, Marcelo, só para a gente começar, se apresenta aí um pouquinho, né? Tem uma galera Cara, aí que a gente não conhece, tanto não da sua conhece, parte quanto da né? minha. Sim, sim. Então, primeiro, boa noite, né, para todo mundo, né? Eu acho que eu acho que é um assunto muito legal. Primeiro, conversar sobre essa experiência, né? Essa troca de experiências sobre essa saída da faculdade, né? Não, sim, a gente sabe para qualquer área essa saída da faculdade é bem complicada, né? E Sim. não é nem um pouco diferente, assim, às vezes até, até um pouco pior para quem sai da área da saúde ali, para fisioterapia. Meu Então, Deus. eu formei ano passado, eu colei grau dia 15 de fevereiro, 15 de fevereiro, não, 15 Janeiro. Janeiro. de janeiro. É, é, Me formei na Unigran. Hoje eu sou pós-graduando e a minha área de trabalho é com fisioterapia neurofuncional adulto. E trabalho hoje lá na Clínica Hidrovida, junto da Ser Especial também, mandar um abraço, um beijo para todo mundo Isso lá. aí. Cara, é isso, basicamente. Conseguir. Estamos enfrentando aí, estamos na luta agora, conquistar nosso Na espaço, luta. né? Nosso Isso aí. espaço aí. Cara, se apresenta também, ó. Tem muita gente aqui, ó. Ah, é? É bom você se apresentar também, que tem muita gente que às vezes você não conhece daqui. E é Quando é bom pra você falar galera um pouco. entrar aqui, eu não conheço. É, é bom você se Então, apresentar também. eu fui professor de Marcelo, né? É um prazer enorme estar aqui compartilhando esse momento aqui contigo. Tenho quase 10 anos aí de formação. Fui estudar as terapias manuais mais a fundo, tenho me dedicado bastante a isso. Dou aula na faculdade também na disciplina de ortopedia e a gente já trabalhou no estágio, já teve vivência ali dentro da faculdade também em outras áreas, né? Eu falo que eu sou suspeito porque eu gosto muito de estágio, é uma loucura, né? É correria, mas ao mesmo tempo é uma vivência muito próxima que a gente tem com os alunos e isso é fantástico, né? Acho que esse último ano todo mundo se transforma e é muito interessante de ver. Então, tô nessa jornada Tá nessa já. jornada, Esse né? ano, Tem, dia 10 de dezembro, 10 anos de formado, se Deus quiser. cara, 10 anos de formado e eu acabei de fazer 3 meses de formado. Ah, Você essa é a vê, parte boa, cara, né? essa é a parte boa da troca de experiência. E ainda tenho a honra de falar que eu faço parte da turma Rodrigo Deller. Então Pô, verdade, Marcelo. cara, Fantástico. então é uma Prazer é meu. oportunidade massa que às vezes eu tive a oportunidade de conhecer ele como professor e hoje é um amigo e a gente tá junto nessa agora, né? Agora Tamo aí, junto. passou de professor e aluno, agora são os colegas de trabalho e é Isso aí. sempre uma troca de experiência e um ajudando o outro, né? Não, com certeza. Eu falo que trocar experiência dentro disso que a gente, né, tá conversando há alguns dias, né? Hum, Você saindo da faculdade agora, tendo que se adaptar a uma situação nova para você, obviamente, que está começando a sim. profissão. E eu que tô já quase 10 também tendo que me adaptar, me reinventar em alguns aspectos para poder enfrentar a mesma Aham. situação. A mesma Daqui a situação. parte mais legal. É exatamente isso. Acaba que é 10 anos de experiência e 3 meses de experiência e os dois na mesma experiência é, Se adaptando. aprendendo. Então é resiliência pura. E acaba que Total. acabou que a gente conversou, a gente sempre conversou muito sobre isso e aí que também veio Uhum. essa ideia da live, porque tem muita gente passando pela mesma situação, com a gente, mesmo passando dificuldades, né? Da mesma maneira que a gente está tendo que se adaptar, você está tendo que se adaptar Sim. com algumas situações devido à pandemia, eu estou tendo que tendo essas dificuldades. Além de me introduzir no mercado de trabalho, me introduzir no mercado de trabalho em meio a uma pandemia que dificulta para todo mundo. Mas É. aí estamos na luta.
sempre. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Já vamos começar por ali. Como é Vamos. que tá esse início de profissão? Cara, eu falar pra você, eu não tenho que reclamar, não. Boa. Eu tive, eu tive ótimas oportunidades, assim, que eu também fui atrás e sempre tentei batalhar bastante para merecer tudo aquilo, né? E claro que assim, tem essas dificuldades às vezes de ter uma insegurança, de entrar nesse mercado de trabalho e não saber para onde ir exatamente, não Nossa. saber qual é a escolha certa, se você tá na área certa, aquele medo, aquele receio de você ter seu primeiro paciente, que você fica agoniado, você fica nervoso, você fica conferindo se está tudo certo, se você está fazendo uma avaliação certa, se você vai ser capaz de fazer uma avaliação certa sem ter um supervisor aqui atrás te, te, te Te ajudando, avaliando, né? te ajudando e avaliando. Mas assim, eu tive uma oportunidade massa de estar trabalhando também num lugar legal e às vezes assim, eu acho que eu fui privilegiado também de estar trabalhando num- numa área que vem crescendo bastante, de ter o prazer e o amor que eu tenho pela parte da neurofuncional adulto e assim, eu não tenho o que reclamar, não tenho o que reclamar mesmo. A gente Sério. está se adaptando, as dificuldades aparecem, a gente sabe disso, mas dificuldades até mesmo maior, igual a gente tá falando. A gente se prepara para enfrentar o mercado de trabalho, mas não se prepara para enfrentar o mercado de trabalho com a pandemia, né? Então a gente sim, é resiliência pura, né? Cabeça no lugar, não tentar abraçar o Isso aí. mundo, não tentar abraçar o mundo e aí vai indo. E como é que foi quando que você saiu da faculdade, assim, é porque Nossa, é legal velho. fazer é legal fazer esse É, comparativo, porque é 10 anos atrás. A gente comparar essas coisas e queria que você falasse também, assim, o que que você viu que mudou assim, de alguém saindo nossa. agora e alguém saindo há 10 anos atrás, assim, que saiu junto com você, por exemplo. Cara, 10 anos atrás, 2010 para 2011, né? Quando a gente começou a trabalhar, eu falo que mudou muito, né? É lógico que os formatos, né? A maneira de se trabalhar vem se modificando. Acho que é interessante a gente falar disso também. Mas quando a gente saía, eu falo que a gente tinha muito essa questão assim, cara, eu tenho que oferecer, né, o meu serviço. Qual que é o meu serviço? Cara, o meu serviço. É o que aparecesse ali, a gente abraçava, porque às vezes era oportunidade, né? A gente vai falar disso também. E aí a gente começa a olhar, né, pensando lá 10 anos atrás, que o modelo, né, do recém-formado foi mudando. Então, por exemplo, eu fui oferecer praticamente a minha pessoa. Falei, ó, eu tô aqui, tô a fim de trabalhar, quero trabalhar, né? Não tinha uma área tão específica, tinha gostos, né? Na outra live eu falei um pouquinho, eu queria ir para UTI, parei no consultório. Depois que eu entrei no consultório, eu vi que realmente eu gostava daquilo, meu perfil era esse e tal. Fui me dedicar a isso. Só que 10 anos atrás, o que eu vejo de diferença para hoje? Hoje, o pessoal sai da faculdade, né? Quem está se dedicando aí já tem alguns projetos. Então, por exemplo, né, você mesmo, você fala, cara, eu gosto de trabalhar com neuroadulto, né? Cadê a tatu aí? Faz aí pra galera ver. Aqui, ó. Calma aí. Vamos ver se vai dar pra ver melhor. Dá pra ver aí, né? O cara gosta mesmo. Então, assim, o que eu acho interessante hoje? Não que lá atrás a gente não tinha isso, mas hoje, né, até falo pro pessoal que está na faculdade, falo, cara, monta um projeto, né? O que você pode oferecer para a clínica? O que você pode oferecer para aquele lugar, aquele, né, estabelecimento, seja hospital, qual área for, qual projeto você pode levar, né? Eu não tinha essa consciência, né? Vou falar bem a verdade, não tinha, eu oferecia o meu serviço. Hoje eu vejo que grande parte tem essa pegada de falar, não, eu tenho um projeto, eu tenho um perfil, trabalho com isso, consigo, né, te oferecer.
esse tipo de serviço. É uma diferença grande se a gente for pensar em 10 anos atrás. Lógico que eu fui me moldando para chegar nisso, mas vocês já têm essa bagagem, às vezes, da experiência nossa que a gente tenta passar para vocês dentro da faculdade, né? E aí a gente Uhum. vai vendo como que isso vai se modificando com o tempo. Aí tem outras coisas, né? Rede social, Muita né? coisa que a gente vai estar Cara, falando aqui que às a vezes rede social era forte. a gente ainda não sabe se essa uma hora vai ser necessária para falar tudo, né? É, Ai, não, ai, hora é pouco. uma hora é Mas pouco. assim, uma coisa que eu falo assim, até para pensar em diferença, a rede social não era forte, como é hoje, né, também. Então, assim, acesso à informação também não era tanto quanto hoje. A gente tinha outros obstáculos que hoje foram sanados, né? A Uhum. internet está aí, tem curso, tem informação, tem artigo, tudo bem mais disponível do que a gente tinha lá atrás, né? Então, isso também é uma coisa que deu uma despontada grande. Sim, ó. Mas assim, pode falar, não, pode falar. Senão eu Não, vou falar. é basicamente isso, né? E acho que aqui, ó, acho que é, cadê? Eu gosto de falar, a gente vê assim, ó, a Simone, a Neiva, que ó, participaram, por exemplo, ó, falando assim dos primeiros salários. Eu tenho certeza também, assim, que Nossa! cara, por mais que o salário, por menor que o salário tenha sido, é aquele salário que a gente pega assim e fala, cara, foi com o meu suor. É algo assim que é gratificante que só nesse comecinho assim, por mais Mas miserável que seja, a gente fica orgulhoso e que eu... dá aquele gás para Dá o você querer gás, dá o dar o gás. gás, dar o gás total. Ó, mas eu vou te falar uma coisa, né? Não preciso esconder, já abri isso tantas vezes. Meu primeiro salário foi de 130, cara. Cara, Você fala, é, nossa, né? Foi muita coisa. mas Comprei, eu é, lembro que velho, eu comprei bola e bastão. Foi o que deu pra comprar na época. exatamente, exatamente. Que até em relação a isso, assim, é, é, acho que até acho que já dá até para falar sobre isso, que é sobre esse investimento, né? Já que você falou assim, comprei uma bola e um Uhum, bastão. Esse investimento foi. que foi até uma das perguntas, né, que fizeram, que foi assim, Sim, qual é esse investimento? Como que deve ser feito esse investimento assim nessa carreira para você começar ali bem sim. no que você tem que investir, no que você acha assim, no que você investiu e o que você acha que a necessidade de hoje assim, qual a demanda de hoje? Hoje, cara, o que eu investi na época, né? Bola e bastão, porque tava aparecendo paciente domiciliar, cara. Eu falei, putz, vou abraçar isso Exatamente. aqui, né? Eu Aham. preciso também ter uma entrada para poder fazer aquilo que eu queria. Então, depois de uns meses no consultório, eu vi que, falei, cara, eu gostei disso aqui. Lembro do meu primeiro paciente, uma lesão de joelho, era um rapaz novo e tal. E aí eu falei, caramba, né? Eu preciso estudar mais, né? Então, muitas vezes, eu tinha, tipo assim, né? Um recurso para eu trabalhar, que era o domicílio, tinha ali o consultório, mas eu queria estudar. E eu fui para Osteo, né? A Neiva colocou aqui uma situação, achei engraçada. Eu também, eu não tinha, né, essa grana inicial, assim, falei, nossa, eu vou pagar a primeira mensalidade. A Dani ajudou, tal, não sei o quê. E aí a gente foi desbravando isso. E eu falo que hoje, né, se a gente for pensar, investimento em conhecimento, né? Eu acho que é fundamental. Nossa, tem que fazer todos os cursos, né? Não tô nem falando isso, mas investir naquilo que vai te agregar para o teu dia a dia. Cara, livros de neuro, né? Vamos falar da tua área. Tem vários que você pode chegar a sentar e estudar, né? Tem uns ali, né? Esse Tem que aqui. ser, né? Então, às vezes você, poxa, comprar um livro, você investir num bom curso, fazer uma residência, você partir para, de repente, uma especialização, um curso de formação bacana, eu acho que isso é um investimento que a gente vai fazer, né, saindo da faculdade, que você vai recuperar isso depois, sem dúvida Sim. nenhuma. Então, a gente tem que pensar
nesse início. Agora sim, né? Essa é a minha visão. O que você pensa aí quando você, né, saiu, você fala, cara, o que eu vou fazer, né? O que eu vou Cara, investir? é exatamente, né? Assim, é aquela responsabilidade de você investir em você mesmo, né? Então, eu acho que você pegou o ponto, assim, que é o pilar principal, que é você investir no seu conhecimento, de você Isso aí. começar a pagar uma pós, de você, se não conseguir pagar essa pós, você conseguir ter ajuda, que a gente não é demérito para ninguém ter ajuda Uhum. dessas Sim. pessoas. E, cara, para quem atende a domicílio também, você poder comprar seu bastão, sua bola suíça, suas Sim. coisas assim, essas coisas Faixa básicas, elástica. né? Faixa elástica, essas coisas básicas assim que a gente tem que ter para atender, acho que são investimentos assim que a demanda vai exigir. Automaticamente você tem que ter ali Uhum. que por mais assim que para você atender numa osteopatia, para você ter tá dentro da área da terapia manual, tá tendo dentro da área da neurofuncional, você usa muito o braço mesmo, você tendo uma cama você consegue trabalhar Eu falo que investir na academia é bom, né? A gente precisa de força também. e investir na. É verdade, ó. Eu acho que um investimento bom é você também cuidar da sua saúde, Isso aí. porque vai exigir pra caramba. Eu acho que para ser profissional da saúde tem que estar saudável também, né? Tem que buscar Hum, ser exemplo também. eu falo isso, mas é verdade. É, Não, eu mas é tive um mesmo. período de uns 6 anos, mais ou menos, quase, sei lá, 6 para 8 anos, que eu zerei a atividade física. Cara, a minha qualidade de vida caiu muito. Então, para atender era difícil. Chegou um ponto que eu tava tão grande que, poxa, amarrar um cadarço era Sim. difícil. Já Falo, dava, já cara, dava, isso é básico, né? já dava um Borg 8 ali na hora que você ia amarrar o. Puxa, já tava morrendo. E aí eu vou chegar pro paciente e falar assim, olha, atividade física é importante. Ótimo. Exatamente. Para quem, né? Para mim que não era Exatamente. na época, né? Então esse exemplo é importante. E eu falo da saúde, como você citou, pensando assim, para a gente transmitir essa saúde, a gente também tem que ter a nossa preservada. Senão a gente não vai conseguir passar isso para frente. É um exemplo, né? Posso não ser o fã da atividade, mas a gente precisa disso para o nosso Uhum. trabalho também. Então, é uma forma da gente equilibrar um pouco essa relação nossa com a coerência, né? Eu falo dessa coerência. Poxa, Essa- eu recomendo atividade física, mas eu não faço nada, nada. Chega a ser incoerente, né? Exatamente. Então você precisa, é aquela coisa básica, né? A gente tem que ser exemplo para dar exemplo também, para a gente poder ter essa credibilidade para poder passar algo para um paciente, para a gente poder passar essa confiança para esse paciente. A gente sabe que hoje um ditado legal que eu sempre ouvi é aquela coisa, né? Hoje não adianta só você ser um profissional espetacular. Você Hum, tem que se mostrar e mostrar que é um bom profissional ali. E a imagem sua é sua melhor, a sua imagem é sua melhor, é sua marca, é sua marca. não deixa de ser. Tanto do ponto de vista de marketing, tanto do ponto de vista enquanto profissional da saúde, então, acho que são pontos assim que a gente não pode esquecer. Tem muita coisa que norteia essa saída da faculdade, esse ser profissional da saúde que a gente tem que estar atento para a gente poder crescer Uhum. bastante na área. Deixa eu te fazer essa pergunta, então, já que a gente entrou nisso. Me fala assim, como é que você foi construindo a tua carreira? Porque ela não começa quando a gente termina a faculdade, né? Essa carreira já começa lá dentro, né? Eu sempre falo isso. Como é que você começou isso? Como é que você despertou às vezes para faculdades, né? Eu tenho que pensar nisso agora, né? Eu não posso deixar para depois. Como é que foi esse começo, essa construção para você? Cara, sempre fui muito preocupado com isso. Eu sempre, desde assim do começo da faculdade, eu já ficava meio assim pensando no que eu podia fazer é, é, depois da faculdade, né? E é porque é aquela pergunta que a gente faz, né? Tipo, antes de entrar na faculdade,
Tá, beleza. Depois, o que que eu vou fazer se eu me formar nela? Então, tipo assim, eu acho que é uma pergunta que já tava comigo assim desde o começo. Então, e que Legal. foi intensificada no estágio. Acho que o estágio é Uhum. um ponto assim tão essencial que eu sempre quando eu converso com alguém sobre esse assunto, eu sempre dou uma ênfase tremenda nessa relação do estágio, porque é ali que você vai ter que abrir mão de alguma coisa, você vai ter que focar ali para você poder sair bem, pra você já sair no Uhum. gás para o seu mercado de trabalho. Você fazendo um bom trabalho ali dentro do estágio, você vai ter mercado. Tem gente te Sim. observando, entendeu? Tem gente te observando. A gente sabe muitas vezes, tem uma grande demanda assim de profissionais. A gente sabe que sempre tem pessoas ali dentro da faculdade, professores, supervisores. Às vezes alguém chega para você, um outro profissional de uma outra clínica, chega num professor seu, pergunta assim: putz, eu estou precisando de um fisioterapeuta. É isso aí. Você tem alguém para me indicar? Então, assim, a gente tem que dar esse gás no estágio para poder ser lembrado. E para poder ter essa sua formação digna, para você, quando pegar seu primeiro paciente, se sentir seguro para atender esse seu primeiro paciente. Então, eu acredito, assim, sem sombra de dúvidas, assim, o seu estágio é algo, assim, essencial. Essencial mesmo para você sair de uma maneira mais sólida para o mercado de trabalho. Sim. Então, assim, eu acho, do meu ponto de vista é esse, eu acredito. Sim. Então, e para você, assim, o que que você acha, assim? Cara, não, faço das suas palavras as minhas também. Eu falo que assim, o aluno, ele se mostra muito dentro da faculdade, né? A gente tem a possibilidade muitas vezes de acompanhar uma trajetória desse acadêmico durante 1 ou 2 anos, né? Hoje eu dou aula para o pessoal do penúltimo, né? Então, eu acompanho muito esse período de sala de aula e a gente acaba se esbarrando muito em corredor no último ano, né? Eu falo que é onde a gente acaba tendo até mais proximidade do que quando a gente estava na sala de aula, né? Gera essa situação. E a gente observa que a gente tem comportamentos, óbvio, né? A gente vai observar isso também como profissional. E essa construção, ela começa ali dentro porque a pessoa se mostra com com o seu interesse, se ele está se dedicando, se ele não está nem aí para a faculdade, se ele está ali só para completar, às vezes, mais um ciclo, né? Mais um semestre. E, lógico, a gente tem que manter essa relação da motivação, né? Professor-aluno também, mas o aluno ele também tem essa capacidade de se motivar, igual você falou, poxa, eu criei consciência que eu tinha que fazer isso, né, muito bem feito, e eu comecei a me dedicar ainda mais para isso. Então, isso é importante, né? Então, o que me assustou, isso foi uma experiência que eu tive, na faculdade, tinha um amigo meu, né, que a gente sempre fez trabalho juntos, tudo, e veio um grupo de alunos do primeiro ano. A gente estava no último. Falou assim: olha, vocês são o Deller e o Jefferson, né? O Jefferson. Aí, falou, sou, né? Você fica meio assim, você não sabe quem é. Sou eu. Aí ele falou assim: poxa, a gente ouve falar de vocês. Eu falei: cara, isso na faculdade. Isso me Exatamente. impressionou na época, né? Não Exatamente. que a gente fosse referência para ninguém, né? Longe Uhum. disso. Mas você fala, caramba, tem gente dentro da faculdade que já observa você como veterano, né? Não vamos nem falar do professor e do profissional. Então, essa construção, né? O Lucão falou ali do marketing, vai falar disso também depois, então, mas essa construção da sua imagem também, da sua dedicação, que não é só a imagem, que a imagem você pode acabar em 5 segundos, mas essa construção da carreira sendo feita com bases muito bem consolidadas ali desde a faculdade, eu, né, observo e acredito que isso tende a realmente ter reflexos na vida profissional. Lógico, né, que a gente não coloca um rótulo e fala que todo mundo, por não se dedicar, às vezes, um período na faculdade, também não vai poder ter o seu sucesso profissional e fazer a tua carreira de uma forma brilhante.
Uhum. não é um pré-julgamento, né? Senão você fala, poxa, né? O cara, às vezes a gente zoa do fundão, né? Pô, o cara do fundão não tem a possibilidade. Lógico, ele vai encontrar um nicho que ele gosta e vai se dedicar e vai ser muito bom naquilo. Às vezes não era na tua matéria, né? No meu caso, na horta. Paciência, ele Sim, vai achar o caminho dele também, né? Então, tem que analisar muita coisa, na verdade, né? sim, ó, igual, por exemplo, aqui, ó, essa experiência de fazer um bom estágio, de fazer esses 4 ou 5 anos acadêmicos de uma forma boa, é tão necessário que é igual, por exemplo, o Caio aqui, ó, fisioterapeuta Caio de Uhum. Viema também, ó, trabalhando aqui em Dourados, A galera de VM. a gente vai dominar aqui Dourados, vocês vão ver. Aí, ó, que é igual ele falou, ó, que ele teve a primeira oportunidade de emprego dele foi com uma professora que observou ele por 4 anos. Então, assim, é, para você ver o quanto é importante você fazer essa construção acadêmica, que não é só você saiu da faculdade agora. Tem gente já te observando. Eu acho que isso é nítido. Tem gente já te observando Uhum. desde o primeiro ano da faculdade. Então Eu vou até te falar um negócio. Eu era zoado na faculdade, assim, porque eu era pior que clínica, né? Eu me enfiava na clínica para fazer estágio de observação desde o primeiro ano. E aí o pessoal ia se formando e voltava às vezes para visitar. Falei, pô, mas Teller, você não se formou ainda? Você tá reprovando em alguma coisa? Eu falei, não, cara, eu tô no terceiro ano, eu vou fazer estágio só no que vem. Meu Deus, mas você não sai desse lugar, né? Então eu adorava acompanhar, porque ali a gente pegava tantos detalhes, muitas vezes de atendimento, de acertos e erros, né? De coisas que a gente pegava em discussão de estágio, né? A Curi, a Lima, que foram, né, supervisores minhas também, colocavam a gente dos outros anos, muitas vezes, para participar das discussões, a gente ficava gelado na hora que você fala, cara, eu vou falar primeiro para o acadêmico, que é meu veterano, depois meu professor, né? E é assim a gente foi aprendendo, então é interessante, né, essa troca. Acho que isso também modificou muito, né, ao longo desses anos. sim, com certeza. E acho que você ter esse diálogo opa, calma aí. Opa, voltou. Você ter esse Agora sim. diálogo, você ter esse diálogo, essa conversa aberta com os seus professores, com os seus supervisores, muitas vezes assim, você tem eu não digo medo, mas eu gosto de falar um excesso de respeito. Acho que Nossa, assim, excesso de respeito foi interessante. você tem um excesso de respeito assim que você acha que você não, sei lá, você acha que não é capaz de conversar com aquela pessoa. Mas acaba que no momento assim, quando você tem aquela oportunidade, às vezes mesmo sem querer, de ter uma conversa com aquela pessoa que você vê, cara, calma aí, ela não é que assim, ela não é tudo isso, mas assim, é que estão na mesma altura, tá aqui. Então assim, você Aham. pode conversar aberto. A gente tem muito receio assim na Sim. faculdade de trocar uma ideia, tanto com às Meu vezes um, Deus, um cara. acadêmico mais velho, tanto Sim. quanto às vezes um professor que está ali. Então tanto que em relação a isso também eu sempre tentei, igual um ponto que você falou, sempre tentei ajudar essas pessoas que vinham antes, que estão vindo antes de mim Uhum. Sim. e também até antes, assim, no último ano de estágio, as pessoas sempre perguntam, né? Às vezes os acadêmicos sempre ficam, cara, como que é o estágio, isso e aquilo, sempre tem aqueles monstros, né? Que as pessoas Os criam, bons. uns monstros que as pessoas criam dentro da faculdade. Então, acho que é muito importante também você se mostrar aberto para essas pessoas que você vai estar ensinando algo. E eu acho que é a melhor forma de você aprender também, é ensinando. Então, Sim, sim. é bem E eu desse falo jeito. assim, até né, tentando puxar um pouco nessa questão das vivências dentro da faculdade, a gente às vezes sai da faculdade já com uma especialidade definida, eu quero fazer isso aqui, vou seguir. E aí eu tenho as minhas oportunidades, né? Será que eu posso juntar aquela escolha, aquele sonho, aquela especialidade com essa oportunidade que eu tenho? Será que eu não posso? Como é que foi para você esse começo, assim, com relação, né, neuro adulto e as oportunidades que surgiram
surgiram para você? Cara, é um dilema, né? É um dilema, assim, É, esse oportunidades versus a especialidade que você quer. Que ainda assim, essa especialidade que você quer, você às vezes, muitas vezes você não sabe se é exatamente aquilo que você quer, se às vezes você gosta muito de neuro, mas você namora um pouco hospital e fica assim, ou você gosta um pouco você gosta de UTI, mas a oportunidade que apareceu foi ortopedia e tá no mercado até hoje em ortopedia. Então é muito complexo, né? Essa oportunidade versus sonhos. Então acho que eu tive a sorte de sair da faculdade já com uma especialidade, com o prazer de trabalhar com neuro. Eu sempre gostei muito, desde o segundo ano que eu passei a ter contato com neuroanatomia e tudo mais. Eu sempre tive um prazer muito gigante em relação a isso e segui essa especialidade. Então, é por isso também que eu me sinto privilegiado de estar uhum, continuando ali. Porém, eu nunca fechei o olho para as outras coisas, isso entendeu? aí. Que é algo que você acaba, às vezes, que você perde uma oportunidade é, da sua vida ali, algo que vai te fazer bem a médio ou longo prazo, que por você às vezes pensar assim, não, eu só gosto de neuro, eu só vou fazer alguma coisa se for neuro, atrapalha você totalmente. Então a gente vai muito tentando conciliar, né, essa demanda, essa oferta de emprego junto com aquilo que você realmente quer. Então é bem complexo isso. Então a gente tem que observar tudo, a gente tem que colocar na mesa tudo aquilo que a gente pode trabalhar, toda aquela demanda, procurar saber o que hoje o mercado oferece. Então ir buscar um ponto de equilíbrio em relação a isso. Eu acho que é um ponto importante, assim. Igual você colocou, né? Um privilégio muitas vezes sair e já conseguir atuar, né? Dentro Exatamente. dessa área. Que não, É que, bem que, diferente que, até da. que tanto que não foi Então, a sua ideia, né? nem de perto. Porque é Nem de perto. sensacional. É maravilhoso. Hoje quem conhece o Deller não nem imagina que o cara gostava de hospital. Estágio de É, hospital. E assim, hum, era engraçado porque meus estágios eram assim, respiratória, neuro, respiratória, neuro. Aí fazia um pouco da orto, fazia quase nada da PED na época, GO, aí voltava para neuro respiratória. Caramba, né? É isso que eu vou atuar. Cara, beleza. Cara, John West, né? John West. Respiratória. Né? Discuti muito com a Juliana sobre isso. Mas eu falo assim, fui fazer prova de residência, bati na trave 2 vezes dessa prova. Mas eu falo assim, a oportunidade apareceu no consultório. Cara, eu sou grato por isso também, porque foi dali que eu descobri o que eu faço hoje, é o que eu estudo há 9 para 10 anos. Então, depois de alguns meses, eu já vi que realmente aquele medo do consultório, de você falar, ah, não, vai ser rotina, vai ser tudo igual, né? Que foi o que eu falei, não existia tanto, porque cada paciente realmente é um paciente, a gente tem que individualizar o máximo possível, porque realmente tem suas particularidades, a gente tem que dar atenção para isso. E aí eu fui para a osteopatia, 5 anos de formação, né? Podia ser até mais pela quantidade de informação que tem. Você fala, meu Deus, cara, o que isso tem a ver com a respiratória? O que isso tem a ver com a neuro, né? Exatamente. Mas meu conhecimento é perdido, né? Isso me Exatamente. ajudou lá na Tanto, frente. tanto que eu acho que é algo importante nesse investimento do conhecimento, que por mais Sim. que eu atue hoje na área da neuro, e eu tenho certeza que por mais que você atue hoje na área de terapia manual, na microfisioterapia e na osteopatia, a gente nunca vai parar de estudar outras coisas, a gente nunca vai Não. parar igual por exemplo, eu posso ter um paciente neurológico que às vezes tem uma alteração biomecânica significativa, que eu tenho uma alteração ortopédica, tenho um paciente Uhum. que tem uma alteração respiratória. É aquela frase que a Curi sempre fala, né? Todo mundo respira.
Todo mundo Todo, respira, todo lógico. mundo respira. Então a gente tem que observar. A gente sempre vai ter, a Não, gente sempre vai ter que observar isso. Então isso. Eu gostar de neuro, eu trabalhar com a neuro, nunca vai dizer, nunca vai querer dizer que eu só estudo neuro. isso. Você tem que Fantástico, é isso estar. aí. Isso, acho que assim, esse é um pilar muito importante, que a gente nunca vai só É. estudar uma coisa ou relacionada a uma Não, especialidade, porque ao mesmo tempo que a gente tenta ao máximo individualizar o nosso paciente, fazer uma avaliação individualizada, e exatamente por conta dessa avaliação, a gente tem que observar outros pontos observar justamente. fazer essa avaliação completa, literalmente. É uma avaliação a gente não pode confundir essa individualidade com observar só algo específico. E talvez às vezes é um Isso. erro que a gente possa vir a cometer. E é algo que a gente sempre tenta Sim, deixar claro para quem está vindo agora também, isso aí. que é um Eu diferencial, que é falo esse. que assim, Marcelo, você entrou num ponto interessante, né? Eu falo assim, eu fui buscar as terapias manuais, né? Fui me dedicar para os estudos, né? Me dedicar para os atendimentos, né? Em cima disso. Mas um tempo atrás eu fui fazer curso que era de profissional de educação física e físio, voltado para biomecânica, voltado para prescrição de exercício, né? Que a gente tem que juntar. Então, eu não descartei aquilo que a gente vê na cinésio, cinesterapia, né? A cinesiologia biomecânica, né? Então, a gente está sempre, né? Até por conta muito da osteo mesmo, a gente aprofunda muito esses conhecimentos de biomecânica que vão fazer com que a gente também tenha compreensão para ajudar um profissional, por exemplo, né, que trabalha com a cinésio, um profissional que trabalha com a educação física, para a gente poder agregar esse conhecimento. Então, a gente está juntando, a gente está somando, né? Então, toda vez que a gente vai pensar em especialidades, né, igual você colocou, não vou me fechar, mas eu tenho que entender que eu faço muito bem isso, entendo um pouco daquelas outras, né, possibilidades que tem de tratamento, mas nem sempre eu vou ter a possibilidade de fazer isso. A caixa de ferramenta que a gente fala em aula é sempre isso, né? Qual ferramenta eu preciso para poder entrar com o meu paciente e ser eficiente, né? Então, vai ser a Exatamente. terapia manual sempre? Não. Vai ser a cinesterapia sempre? Também não. A gente tem que dosar, equilibrar. Muitas, né? Uma depende da outra muitas vezes, para que isso possa realmente chegar num ponto e falar, caramba, né? Usei as ferramentas no tempo certo e consegui ajudar esse paciente a evoluir. Ou Então, também, é uma e possibilidade. tanto, assim, até é outro ponto assim, esse paciente veio para mim, eu sei aquilo, a minha especialidade, eu domino muito bem uma Uhum. área, a caixa de ferramenta está aqui, esse paciente chegou para mim, eu vou para essa caixa de ferramenta, mas às vezes fica assim, como eu não sei o que fazer para eu não sei o que fazer com esse paciente, e tal, não sei o que. Tem que lembrar também que tem outros Sim, profissionais. Tem outros isso aí. profissionais. Você, como profissional também, você tem que indicar. Uhum. Se você sabe que não vai oferecer um bom trabalho para esse paciente, o melhor que você pode fazer é indicar esse paciente a outro profissional. Então Perfeito. é bem mais produtivo você indicar esse paciente do que fazer um trabalho mal feito. Isso aí. E faz, e é verdade, viu? É verdade, É porque muitas muito vezes você vai mais. chegar num. Muito Quando você mais. tem suas limitações, né? Eu preciso Uhum. falar, poxa, isso aqui eu não consigo. Né? Eu vou ficar enrolando meu paciente aqui por quê, né? É. Então, né, eu falo assim, muitas vezes chega até criança, né, para nós lá, aí eu falo assim, caramba, eu não tenho essa ferramenta comigo, né, e eu não tenho esse dom, eu falo que trabalhar com criança é dom, viu? É dom, né? E muitas vezes você pega e fala assim, ó, o pessoal demora demais, atende aí, vai, né, eu tenho Exatamente. bastante contato com elas, eu falo, gente, ó, não é comigo, a gente Ó. precisa, né, precisa ter essa Tá, consciência, por mais tá. que a gente queira. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, senão a gente não entra no desafio Aham. todo, né? Senão a Sim. gente tá aqui A e a gente acaba papeira entrando vai em muito longe. assunto.
Me fala assim, qual que é o maior desafio que você está enfrentando, pensando assim, né? Acabou de sair da faculdade e ver essa situação onde você teve que, né, entrar em isolamento, né, distanciamento, vamos dizer assim. A gente precisou parar um tempo, depois voltou. Quais foram as adaptações, as dificuldades que você teve nesse começo? É muito complicado porque a gente acaba que tem que tomar decisões num espaço de tempo muito pequeno, né? Então a gente fica um pouco com esse receio. E eu acho que agir em relação a algo que a gente nunca viveu, eu acho que talvez esse seja o principal desafio. Eu acho que se mostrar presente para os nossos pacientes nesses momentos é um desafio, que aí entra a questão do teleatendimento também e tudo mais, que a gente vai tentar abordar também. Isso é para mim também. Então, assim, é um momento de você fidelizar esse seu paciente, de você mostrar que você está ali, de você poder ter esse planejamento e também ter essa visão econômica da coisa também, porque a gente precisa Sim. viver, a gente tem conta para pagar. Então, É. esse planejamento é, terapêutico, esse planejamento financeiro são fatores muito importantes que a gente tem que estar observando, que todo mundo vai sentir. O que vai diferenciar o quanto você vai cair ou não, o tamanho da porrada que você vai levar. Então é muito complicado isso. E, mas é um momento assim que eu acho que trocando experiência, observando aquilo, tendo coisas como exemplo, tendo atitudes como exemplo, assim, observando o que vem sendo feito na cidade, o que vem sendo feito em grandes centros, vai fazer você como profissional e como empreendedor que você não sinta tanto. Então, eu acho que é algo bem complexo, às vezes, você conciliar e poder tomar medidas semelhantes em relação à introdução num mercado de trabalho no meio de uma pandemia. Então, é complicado, até mesmo para alguém como você que já está tem uma clínica, já está consolidada no mercado e sentiu as dificuldades também, assim como todo mundo. Então, a primeira coisa é Sim. perceber que não é só com você. Então, calma. Não, Então, relaxa, né? relaxa, tá todo mundo zoado. Então, é algo que a gente tem que tomar esses cuidados e ter essa resiliência. E, assim, buscando experiência, assim, conversando. Igual. Eu acho legal você falar sobre isso também, porque falar sobre quais foram essas dificuldades em relação a essa pandemia, por conta de já É. ter algo mais consolidado, para poder fazer esse comparativo. A gente estava pensando nisso aqui, né? Esses dias a gente trocou uma ideia também. Esse foi, caramba, né? A gente está aqui 10 anos trabalhando, é, possibilidade de, né, uma clínica, tudo. Pandemia veio para todo mundo, né? A gente fala Uhum. que a situação é igual para todo mundo, mas as reações disso podem ser diferentes, né? Cada um vai ter essa percepção do que está acontecendo, né? E cada um vai reagir a isso de uma forma, né? Uns vão ficar meio, nossa, e agora? Outros vão ficar paralisados ali, outros vão querer fugir, né? E outros vão agir, né? Então acho que essa situação única para todo mundo mostra como cada um reage dentro da diversidade, né? Para a gente começar. Pensando, né, a gente que está aqui há mais tempo, muitas vezes eu estou pensando assim, cara, né, e agora, né? A gente tem uma estrutura, a gente tem as nossas contas, igual você colocou, os boletos chegam, a gente está com toda essa situação de novo, né, vindo, como se a gente tivesse, às vezes, no começo. Porque você fala, olha, paramos um tempo, trabalhamos, né? Trabalhamos ali por, né, 10 anos e agora a gente se vê também recomeçando melhor. Até eu falo se reinventando em algumas coisas, porque, né, igual você colocou, cara,
teleconferência. Nossa, teleconferência, teleconsulta. Tele, teleconsulta. Nossa, cara, teleconsulta. Eu fiz algumas, eu confesso para você que eu fiz algumas. Não foram muitas, né? Foram umas duas, três só. Mas eu falo assim, como é diferente você ter, né, o paciente na tua frente ali, você poder chegar, olhar, avaliar, ver de perto, palpar, fazer teste. Aí, de repente, você tá com o teu paciente do outro lado do oceano, te procurou para te ajudar para fazer né, alguma coisa para melhorar a dor, né? E você tem que orientar esse paciente. É diferente, né? Então, a gente começa a pensar assim, né? Independente de um começo ou de quem está mais tempo, a situação está ali. A gente tem que encarar ela, tem que modificar alguns padrões, muito vai ser modificado daqui para frente, obviamente. A estrutura, como que a gente vai conduzir a clínica, ou como que a gente vai conduzir, de repente, um profissional liberal, né, um autônomo que trabalha ali Uhum. no seu consultório. Tudo isso vai modificar porque eu acho que hoje, igual você colocou a relação do planejar, né? Preciso me planejar, né? A curto, médio, longo prazo, como pessoa física, como pessoa jurídica, né? A gente tem que ter esse planejamento para quando chegar a situações como essa, a gente também poder sobreviver, né? Então, quem tem um planejamento ou estava com um bom planejamento e estava com ele em dia, provavelmente está conseguindo passar, não com tranquilidade, mas está passando Uhum. um pouco melhor. E aí eu te faço a pergunta também, né? Vou te devolver outra, né? Como é que você, saindo da faculdade, enfrentando isso, também consegue pensar no curto, no médio, no longo prazo? Como é que você tem refletido sobre isso aí? Cara, é complicado, né? Porque eu acho que ter primeiro dividir seus objetivos. Qual que é o seu objetivo a curto, qual que é o seu objetivo a médio e longo prazo. Acho que ter conhecimento de quais são os seus objetivos se você não tiver isso, você vai estar no escuro. Então é muito complexo essa situação. Então a gente tenta conciliar esses objetivos dentro da situação que você se encontra, dentro da onde você trabalha, se é com aquilo que você realmente quer ou não, ou se não é aquilo que você realmente quer, acaba se tornando, automaticamente você acaba tendo o objetivo de a médio e longo prazo trabalhar com aquilo que você quer. Então, assim, pegando a situação, analisando as coisas, naturalmente você vai chegando aos seus objetivos. Então a gente tem que ter essa calma também para quando a gente sai da faculdade. Então a gente tem que ter essa calma, senão a gente vai querer abraçar tudo e não vai abraçar nada. Vai ser tudo, Isso aí. tudo vai passar entre os dedos. Então você ter esse planejamento do que é curto, do que é médio. A curto prazo eu tenho que buscar os meus pacientes e tal. A longo prazo eu tenho que estar num lugar onde eu vou estar sendo visto, onde eu vou estar construindo o meu nome numa cidade como Dourados, onde numa área que tem uma demanda legal e para Isso aí. você a longo prazo ser referência naquilo que você quer e naquilo que você trabalha. Então é ter essas metas é importante e pensando e analisando tudo isso a gente consegue com calma e traçando essas metas naturais que parte da individualidade de cada um. Isso aí. Muitas vezes eu pergunto isso. é, Fui perguntado isso também, obviamente, né? A gente acaba aprendendo com essas situações e a gente também quer passar isso para frente. E muitas vezes no começo a gente fica um pouco perdido com essas metas, né? Você falou, não posso abraçar tudo, né? Porque também ao mesmo tempo tudo vai embora, né? Depois a gente tem que ir definindo algumas coisas de acordo, né, com as oportunidades, os sonhos, né? Equilibrando, colocando isso na balança para que isso também possa ser algo palpável, né?
dentro dessas metas, eu falo que é interessante para quem começa pensar, poxa, o que que eu quero fazer daqui 3 anos? Né? Poxa, o que que eu quero fazer daqui uns 5 anos? Eu lembro de conversar com um paciente e falei assim, olha, eu estou me especializando na osteopatia, daqui 2 anos eu pretendo estar trabalhando ainda mais com ela. Aí ele falou assim, mas você não vai fazer isso que você faz hoje? Eu falei, caramba, a minha resposta da hora foi não, não, eu quero fazer diferente, né? E aí, realmente, 2 anos depois, estava atendendo mais aquilo que eu estava estudando, que era osteo. Aí eu falei, caramba, que interessante, né? Anos depois, eu parei para analisar isso. Eu falei, olha, eu tinha uma meta, consegui chegar nela, atingir, né, aquele objetivo, e isso foi super bacana. Então, também dá essa sensação, né, de dever cumprido profissional. Poxa, eu consegui alcançar essa meta. A gente agora tem que arranjar outra, né? Para a gente ter desafios. Senão a gente vai ficar, poxa, atingir, isso aqui tá beleza, né? Sim, Consegui chegar onde eu queria. Aí eu te pergunto, né, muitas vezes, assim, onde você quer chegar, né? É uma outra pergunta, dá pra gente fazer outra live só sobre isso aí. Só pra te falar, a gente tem exatamente. 7 minutos, tá? Então, sei não, vai ter que rolar uma parte 2, hein? Vai ter que rolar A uma parte parte 2. Mas é complicado essas coisas, né? Porque a gente acredita, se você perguntar assim, onde eu quero chegar, é complicado, porque eu não sei onde eu quero chegar, não por uma falta de planejamento, mas é porque eu não quero ter esse comodismo. É, Uhum, eu não sim. quero ter esse comodismo. Então, uma das metas, talvez, das metas é não ter metas. Então, a gente pegar essa meta, dobra essa meta. Então, Dobra a assim, meta. dobra a meta. Então, assim, Boa. igual o Vitor falou aqui, ter essas metas é importante, que a gente não entre no comodismo, mas após bater essas metas, a gente tem que buscar novos desafios para a gente não entrar nesse comodismo, que é muito Sim. importante. A gente sempre tem que querer mais, sempre tem que querer mais, É, e eu entendeu? falo isso porque, assim, é, dentro daquilo que eu estava trabalhando, né, vamos pensar nisso, eu percebia também lacunas, né? Então, por isso que eu fui buscar, fui fazer micro depois, fui estudar, né? O pessoal fala tanto bem e mal disso, mas a gente foi estudar um pouco de como que é a interpretação biológica desse paciente com relação ao seu sistema, visceral, somato emocional, psicossomático, que também compõe o ser humano, né? Não é só carne e osso, né? Se fosse só carne e osso, Sim, era beleza, tava tranquilo, não precisa entender mais nada, nem precisar de outros profissionais que sim, trabalham com isso. Mas eu fui porque eu queria entender, né? Fui buscar exercício, fui buscar biomecânica também, porque a minha base, eu sou fisioterapeuta, eu preciso ter isso também como base, né? Eu entendo disso, né? Estudei isso por tanto tempo, não vou abandonar. Então, eu exatamente. busco isso porque a gente vai, né, colocando. Então, qual que é a meta? Né? A gente se tornar um profissional melhor. Um profissional que está sempre atualizado, está buscando, está conseguindo realmente ofertar um tratamento de qualidade para os pacientes. Né? Então, eu acho que essas metas, igual você falou que não são metas, mas na verdade são a longo prazo que vão até o fim da vida, né? A É, gente está sempre melhorando, está sempre progredindo. Acho que essa é a ideia. tá sempre. E principalmente, acho que é deixar claro também que essas metas e essa busca desse não comodismo, eu acho que é principalmente em relação ao conhecimento mesmo. De É, você enquanto isso. fisioterapeuta, não assim às vezes enquanto empreendedor, mas eu falo principalmente em relação ao conhecimento, que você tendo conhecimento, buscando algo de diferencial, automaticamente você vai estar conseguindo coisas boas. Então é algo Vai. bem legal. Ó, aqui, ó, esse Alexandre aqui que mandou mensagem, por exemplo, Ah, foi meu primeiro paciente assim que eu olha assim que que eu entrei no mercado de massa. trabalho. Então, assim, Que massa. são coisas que a gente valoriza, né? Então, e que é até outro ponto que a gente conversando, né? No meio da pandemia, né? Antes da pandemia, às vezes, se a gente tivesse uma agenda vazia com um ou dois pacientes, a gente ficava meio para baixo, né?
E às vezes, Uhum. durante a pandemia que a gente tem dois, três, ou Tem consegue dois. um, dois pacientes, a gente tá dando graças a Deus. Então, em relação a... É, Então, esses valores também é importante. A gente é, valorizar tudo que é aquilo que aparece pra gente. não, é verdade. Eu falo que a minha percepção disso mudou muito, né? Ah, Então, eu falo para a Lucimar, né? Ela, nossa recepcionista, eu falei, Lu, e aí, né? Como é que tá? Ah, hoje tem cinco. Putz, fantástico, hoje tem cinco. sim, pô. Quando tem amanhã? Sei lá, tem dois. Ótimo, tem dois, cara. Isso aí. Então a gente vibra quando tem dois, quando tem um, quando tem cinco. Lógico que a gente quer Exatamente. agenda cheia, né? Sempre. Sempre, Mas eu sempre. falo que as percepções disso mudaram muito, né? Acho que essa é a Uhum. parte interessante. Marcelo, Hum. 2 minutinhos para a gente fechar. Senão a gente vai. Cara, não sei nem mais o que falar. Que a gente, é tanta coisa que a gente tinha que acho que faltou alguns pontos que a gente Uhum. planejou abordar, mas a gente pode estar planejando para A abordar gente mais para faz um frente dois também. aí. Faz um dois aí se a galera curtir. Mas eu acho que para concluir é isso, assim, principalmente para esse pessoal que está vindo agora. Eu quero principalmente falar para esse pessoal que está vindo agora, formando agora, que está no estágio agora, se dediquem ao seu estágio, busquem coisas novas, não entrem num comodismo, sempre busquem mais. E assim você vai conseguir automaticamente e naturalmente se introduzir bem nesse mercado de trabalho. Então é igual é igual o ET Bilu, busquem conhecimento. Ah, É basicamente isso. Acho que eu tenho que para falar.